Sejam bem-vindos! Estamos no ar pelas plataformas da Cardiomax. Facebook, Max Cardiomax, Instagram, Cardiomax 2020 e YouTube, Cardiomax MD. Recebemos hoje no Café na Cardiomax ela que é caraziense, artista plástica, professora, escritora, mulher de muitos prêmios que representa o público feminino de todas as gerações, esposa e mãe de família. Estou falando de Ilciana Piva Paim. Ela será entrevistada por mim, Terezinha Camargo. Hoje no nosso Café na Cardiomax temos a alegria de receber uma amiga, uma cidadã de Carazinho que notadamente é uma personalidade em nossa cidade. Tenho a alegria de receber Ilciana Piva Paim. Tudo bem, Ilciana? Tudo bem, boa noite. É um prazer estar aqui nesse Café da Cardiomax, principalmente sendo recepcionada por esse povo tão querido e para poder falar um pouquinho da minha vida e do meu trabalho. É isso que nós estamos curiosos e com o objetivo de contar para a nossa comunidade de toda a região, sobre você, sobre a sua vida, seu trabalho. Eu a conheço desde sempre, não vamos falar em tempo, mas sei bem de toda a tua trajetória. Mas claro que os nossos espectadores, nossos ouvintes gostariam de conhecê-la. Conte para nós. Pode contar para a gente, assim, iniciando a sua vida como menina, como é que começou o talento para a arte, enfim, sua família. Bem, eu venho de uma família de 7 filhos. Numa família de 7 filhos, a gente tem que conquistar o lugar, porque sempre a gente está discutindo com alguém o melhor lugar à mesa, o melhor pedaço de carne, né? Então, essa disputa eu acho muito salutar, inclusive para a vida, me fez ver que minha irmã, Laura, pintava. E eu sonhava em ter pincéis e tinta. Mas em 7 filhos, o que sobrava para mim era o resto dos lápis de cores que os mais velhos usavam e eu gastava em 1-2 semanas. E meu pai ficava apavorado. Meus cadernos escolares de 48 folhas, eu usava mais de 20 de trás para frente desenhando e utilizando para português, matemática, o outro espaço. O restante. E o pai dizia, mas como ela gasta caderno, né? Meus lápis de cor nunca chegavam até julho, tinha que comprar novos. Eu disse, eu quero pintar, mas não era permitido porque a Laura já pintava. Na época era muito difícil o acesso a comprar materiais, todo o material era importado. Quando eu fiz 9 anos, eu tive a permissão para desenhar. Comecei a fazer aula de desenho e pintura, mas só no papel. Eu sonhava em ter uma tela, eu queria pintar uma tela. E foi passando o ano, o segundo ano, terceiro ano eu já ajudava a minha irmã a dar aula, mas não podia pintar. Quando pintei a primeira tela, eu fui com tanta euforia, coloquei tanta tinta, foi com tanta vontade, porque era algo que estava dentro de mim essa vontade, que eu coloquei tanta tinta que eu não conseguia assinar um nome com o pincel. Eu tive que raspar com um palito de fósforo o meu nome com letra maiúscula, porque estava tão grosso de tinta que eu não conseguia assinar. Em alto relevo. Em alto relevo. Mas bom. assim, com muita vontade. Então, eu noto que tudo que eu sempre quis fazer, eu não deixei para depois. Eu lutei, eu conquistei meu espaço. Então, desde nova, eu percebia essa minha vontade. Gostava muito de ler também. E ia à busca, né? Meus pais compravam muitas enciclopédias. Eu lia a enciclopédia para poder pôr outro livro dentro e acompanhar a leitura, né? Então, assim, sempre fazendo o que eu gostava, mas também interpretando um belo papel, né? Claro, tinha que fazer o que era certo. Isso. Certo, ler também era certo. Isso. Ilciana, na sua trajetória como artista plástica, claro, estudou também, se tornou professora. Teve um período que esteve no magistério. Conte um pouquinho a respeito. Bem, também é algo assim que começou aos 10, 11 anos. Quem morava próximo à minha casa tinha aula. Todas as tardes eu pegava as meninas menores, porque quando a gente somos em vários irmãos, temos que cuidar dos menores.
Então eu dava aula toda a tarde para os menores. E quando eu fiz 14 anos, eu comecei a dar aula de pintura. Com 17 anos, eu fui convidada a dar aula no Aparecida. Como eu tinha sido uma aluna regular, mas conhecia o métier, fui convidada a dar aula para os colegas. E quando eu cheguei no colégio para dar aula, meus alunos disseram: oba, colega nova. Lá estava eu para dar aula. Era professora. Mas, professora. Quando eu entrei na faculdade, fiz artes plásticas, educação artística, posteriormente artes plásticas. E já no primeiro semestre fui convidada a ser monitora do meu professor de pintura e de história da arte, porque eu gostava, eu lia, eu estudava. Quando me formei, já dava aula no Colégio Aparecida, que eu estudei a vida inteira no Colégio Aparecida e posteriormente fiquei quase 10 anos dando aulas. Sim. Continuando a minha trajetória como professora, eu dei aula há 40 anos no meu ateliê de pintura, né? Formei vários artistas da região, trabalhei por 18 anos na UBRA como professora de 4 cursos, no design de interiores, na arquitetura, na pedagogia. Fui professora na UNOESC em Santa Catarina. Apesar da distância, eu viajava até lá, dava minhas aulas. No ano de 2004, 2005, 2006, aprovei também 2 projetos internacionais, um com a Eslovênia, outro de Portugal, com países europeus, para dar aula para meninas que faziam parte do cinturão de pobreza de Lisboa. Os países independizados foram, o pessoal ganhou sua independência, mas não tinha como ver em Príncipe, em Bissau, e daí o pessoal que estava independizado voltava para casa, né? Como eu digo assim, para a pátria maior. Certo. E formaram um cinturão de pobreza, de meninas se vendendo o corpo, e daí esse projeto surgiu para auxiliá-las. Eram 400 horas aulas, e eu tive o prazer de ser aprovada nas 63 primeiras aulas. Eu dava 63 horas de aula e começava o projeto. Foi assim uma das coisas mais interessantes para mim, porque eu tive que ser aprovada por uma banca de doutores. E quando a banca chegou, mais de 10 doutores começaram a fazer pergunta. E eu, como falo pouco, né, comecei a falar, e o pessoal começou a sair da sala em meia hora. Chamei o mentor do projeto e disse: olha, eu estou desesperada. Eu estava dando aula e eles saíram. Caríssima, estás aprovada, nota 10, podes começar a dar aula. Ai, que satisfação! Isso foi em Albufeira, que é no sul de Portugal. No mesmo ano voltei daí para dar aula em outro projeto em Lisboa. No outro ano voltei. Até hoje faço parte da comissão da Universidade Autônoma de Lisboa e da Humanidades, que é do Hospital Júlio de Matos de Lisboa. Mas tive que parar porque com família, com 3 filhos a administrar, universidade, casa e o exterior, estava sendo muito difícil, né? Mas foi fantástico. Já que nós chegamos ao assunto de família, então vamos falar um pouquinho de família. Luciana é casada com Roberto Paim, tem 3 filhos. Isso. Conte para nós da sua família um pouquinho. Isso. Bem, eu e o Beto somos casados há 43 anos, né? Somos abençoados com 3 filhos. Temos o Roberto, hoje com 39 anos, advogado, trabalhando na Simproverx em Porto Alegre. Casado. Casado. Temos a Juliana, que hoje ela é nutricionista e hoje trabalhando com mentorias, tanto na nutrição como também corpo e mente, né? Trabalha com Theta Healing também. E o meu nenê, a Gabriela, que é ginecologista e também trabalha aqui em Carazinho. E todo mundo pergunta, tem um cachorro também, um Golden Retriever, que é a paixão dos velhos agora, né? Que faz muito bem, eu acho que o animal para toda a família, né? Com certeza. Então, assim, o meu maior orgulho são minhas 3 obras-primas, que são meus filhos. Eu acho que eu fiz muitas obras, mas a minha obra maior foi a construção da minha família. Vamos falar um pouquinho da Arte Galeria? Um sonho, né, idealizado por muitos anos. Eu viajava muito e sentia a necessidade de ter um espaço
para comercializar, para mostrar meu trabalho. Em Carazinho eu expunha no Banco do Brasil, no Banrisul, expus em várias lojas comerciais, no próprio clube comercial, no Aquático, mas eu sentia a necessidade de estar junto com o público e comecei a sonhar uma galeria. E este sonho foi até que em 96 consegui o espaço. Preparei meus filhos, a mãe vai trabalhar um pouquinho mais além das aulas, né? Claro. E abri a galeria. E foi assim um momento muito importante para mim, porque havia um Bluquimec na cidade que diziam que essa galeria não durava 3 meses. E eu disse assim, nunca digam para mim que não dá. Porque se disser não dá, eu vou fazer acontecer, aí né? Que vai dar. Abri a Darte Galeria, foi difícil, foi assim... eu tinha que catequizar as pessoas para entrarem na galeria, tu lembras? Lembro demais. Comecei com eventos, fiz saraus, palestras, chegava a dar 4 palestras para as escolas, falando sobre meu trabalho, sobre o que é uma galeria de arte, sobre o que é arte, conceituando principalmente arte contemporânea. E tudo isso foi me dando uma bagagem, né, de, vamos supor assim, como uma espécie de uma seminarista, catequista, né, que vai catequizando a arte, oportunizando a todos. Isso foi muito bom para mim. Foi conquistando a comunidade, conquistando isso. A região, conquistando o Brasil. Nós tivemos eventos com artistas de fora, tivemos vários saraus. A própria FUCAR surgiu lá dentro, um sonho sonhado dentro da galeria. É verdade. Tivemos mais de 11 livros lançados na galeria. Tivemos, inclusive, uma reunião solene da Câmara de Vereadores na galeria. Então foram 19 anos de uma experiência, de uma paixão que me deu assim uma visibilidade em termos de mundo. Fiz clientes por vários países, né, por vários estados do Brasil, me fez muito bem. Só que também um grande cansaço, pois exigia bastante energia, né? Administrar, pintar as telas, receber pessoas, fazer os eventos. Universidade, as exposições, né? A família. Então, por 19 anos eu mantive a galeria e depois, conscientizando e percebendo assim a necessidade de um pouquinho mais devagar, resolvi fazer o ateliê na minha própria casa, que hoje eu recebo, eu faço palestras, faço happy hours, tenho feito também saraus com o pessoal da FUCAR, numa maneira de interagir com a minha arte e também, principalmente hoje, palestrando sobre arte em geral, né? Com certeza. O teu trabalho, assim, eu conheço muito bem, te acompanho desde sempre, como eu já falei no início, participei de 99% de tudo que aconteceu na Darte Galeria, tenho certeza absoluta disso, sempre consegui acompanhar tudo que tu fez, que eu estive junto. Então por isso que eu sempre digo, né, a Ilciana é caraziense para o mundo, né? Sua arte está no mundo, sem dúvida nenhuma. E uma coisa assim que eu sempre fiz questão de frisar é meu amor por Carazinho. Sim. Tenho feito brigas homéricas com prefeito, com vereadores, porque nosso bombeador estava destruído. Comecei a cobrar, foi restaurado, consegui restaurador. Tenho agora cobrado que a gente faça o restauro da praça com aquela calcetaria portuguesa, né? Que simplesmente eles foram colocando cimento e há poucos dias me disseram que estava arrumando, mas simplesmente colocando pedra. Eu disse, é a única coisa que se mantém do original, né? Então eu tenho feito uma cobrança porque eu amo a minha cidade. Tenho feito obras enaltecendo o Carazinho, enaltecendo o Rio Grande, enaltecendo o Brasil. Tanto que em Portugal o meu apelido era Citora. O Brasil chegou, a Citora do Brasil chegou. Meu nome era Brasil. Tu ficava citando o Brasil. Ninguém fala mal do meu país, do meu estado e da minha cidade. Dos políticos, podem falar de todos. Tá? Já que estamos falando dos temas assim do teu trabalho, vamos falar um pouquinho dos catadores, de tudo que você fez assim nesse sentido de enaltecer pessoas, seja humilde, seja de nome, enfim, aquela dos homens que você fez, as mulheres. Conta um pouco para a comunidade a respeito.
Bem, vai pela ordem assim se tu conseguir. Todo o meu trabalho sempre se voltou aos meus encontros, né? Os primeiros trabalhos que eu fiz, eu trabalhava muito natureza morta, que é um clássico do aprendizado. Mas, com o passar dos anos, através de cursos, eu nunca fiquei só em Carazinho, eu fiz curso em São Paulo, Curitiba, Porto Alegre. Cada vez que eu voltava, eu tinha uma necessidade de expor. Procurava modelo em Carazinho, nenhum homem queria posar nu para mim. Fui contratar um nu em Porto Alegre para fazer aulas, né? Quando voltei, fiz uma exposição de homem só. Posteriormente, eu comecei a trabalhar em encontros. Eu coloquei a mulher, que era mais fácil de conseguir nua, e trabalhei com encontros. Posteriormente, eu trabalhei com encontro, sedução e cor, surgindo assim nuances novos. Na sequência, eu comecei a usar muito vermelho. E eu notava que esse vermelho, ele estava unido a esses personagens dos encontros. Certo. Surgiu paixão. Tem muito a ver com a minha abertura da galeria, apaixonada pelo meu trabalho, pelo que eu estava fazendo. Posterior a isso, eu tive um encontro bastante triste, que foi caminhando pela Avenida Pátria, fazendo uma caminhada, encontrei um homem comendo lixo. Aquilo mudou totalmente meu modo de ver o mundo. Eu não consegui dormir, aquilo me incomodou e eu comecei a sair pelas ruas a tirar foto, tirando foto de pessoas que carregavam carrinhos com lixo. Comecei a falar com os catadores de lixo. Na época eu pesquisei, fiz umas 200 fotos, pesquisei uns 40, pensei, tem mais de 40 em Carazinho. Quando fui fazer uma dosagem, nós tínhamos 110 catadores. Comecei a pesquisar em Passo Fundo. Passo Fundo tinha uma legião. Fui a Porto Alegre, no bairro do Pinto. No bairro do Pinto é uma verdadeira cidade de catadores. Tio Hugo não tinha catador. E eu comecei a pegar essas imagens e comecei a transformar em telas. Mas conforme eu pintava, aquilo me incomodava. Eu comecei não só a pintar, comecei a ir aonde eles entregavam o lixo. E vi que um catador começa a catar às 7 da manhã e terminava às 7 da noite. Eram 12 horas de caminhada. E descobri que ele ganhava na época R$4 e um pastel custava 2, né? Então aquilo me incomodou. Ele sustentava a família com o equivalente a 2 pastéis, né? Comecei a pesquisar, comecei a encontrar os catadores da rua, me tornei amiga de todos eles. Eles iam na galeria para tirar foto do carrinho. Fiz a primeira série Catadores. Quando eu terminei os quadros, eu disse, eu não posso vender. Como é que eu vou vender esses quadros? Eles são minha família, fazia parte, eu fiz o Raio de Sol, fiz Burro Sem Rabo. Eu fui fazendo assim os quadros e mostrando a realidade do dia a dia. E essa pesquisa, ela iniciou e eu comecei a dar palestra no estado inteiro. Quando houve o Fórum Mundial em Porto Alegre, ela foi levada para o hotel em Porto Alegre, onde ficou. Eu lembro. A Legião Francesa. Foi muito elogiada pela temática, pelo tema usado. E eu não vendia. E como não vendo até hoje, eu tenho todas as obras, porque eu achava que por ser hoje mestre, né, por ter conhecimento, eu iria ensiná-los. E eu aprendi muito mais com eles. Eu aprendi que a gente pode viver com pouco, aprendi que eles sobrevivem dos restos da nossa sociedade, eles sobrevivem do lixo e transformam a nossa sociedade num mundo melhor. Então, esta série para mim assim é marcante, foi a minha dissertação de mestrado. Hoje já tenho mais de 200 palestras realizadas com meus catadores, né? Sim. Sei que eu sou uma catadora de sonhos, eu saio por aí a catar, né, uma nova realidade de mundo. E então assim, todas as minhas obras foram surgindo com encontros. Como para mim a mais marcante são minhas borboletices. Sim. Eu amo borboletices, tu sabe. Eu comecei a pintar um quadro de hibiscos, que é uma flor, pintava o hibiscos e posou uma borboleta. Quando eu continuei no outro dia o quadro, o hibisco tinha fechado, porque ele só dura uma noite. Peguei um novo hibisco e a borboleta não saía. Ela havia, a vida de uma borboleta é efêmera, né? Ela havia secado.
tirei o hibisco do meu quadro e pintei a borboleta. E comecei a estudar a performance da borboleta, dela sair de um casulo, fechada, oprimida, e de repente sozinha conseguir voar. Eu me vi como uma borboleta, com possibilidade de voar. Eu posso dar pequenos voos, eu posso estar em Carazinho, expor em Porto Alegre, expor em São Paulo, né? E não preciso ficar enredada e nem fechada no casulo. Então, assim, a borboletice para mim foi uma abertura para o mundo e também uma grande aceitação do público. Hoje eu tenho borboletices pelo mundo inteiro. Com certeza. Fiz uma última exposição no ano que passou em Porto Alegre, muito bem aceita. Agora estarei indo em abril para Lajeado, que foi a primeira cidade há 30 e poucos anos atrás que eu fiz a exposição e fui novamente convidada para levar as borboletices depois de 30 e poucos anos, né? Então, assim, Tere, o que eu posso te dizer, todas as séries que eu fui fazendo foram encontros. Outra vez encontrei uma índia amamentando na calçada. Eu não consegui parar, eu voltei, meus filhos sempre dizem, a mãe quando vê uma coisa, ela não para, eu vou atrás, eu começo a fotografar. Minha filha diz assim, tomara que não tenha ninguém de cabelo preto, porque ela ataca. Daí encontrei essa índia na calçada, amamentando, e daí eu pensei, poxa, outrora eles eram os donos da terra, esse país tinha aqui 4 milhões de indígenas. Que no Brasil, quando veio o português, nós tínhamos mais de 1000 línguas que aqui se falavam. Hoje, segundo Darcy Ribeiro, nós não temos nem 100 línguas ainda latentes, né? E daí eu comecei a trabalhar e a pesquisar, principalmente os remanescentes dos Guaranis e os Caigangues, que são da nossa região. Fiz a minha série Guerreiras, que tive o prazer de levar para o Teatro São Pedro no ano de 2000, que a gente levou a ópera e a exposição. Sim, né? eu lembro. Então, todas as séries foram tomando assim um cunho, porque foi a obra que marcou os 2 anos os 500 anos de Brasil, né? Então, assim surgiu Brasilidade, de uma viagem que eu fui a Manaus. Assim foram surgindo outras séries, mas uma coisa bonita também que aconteceu foi de estar auxiliando a Liga Feminina de Combate ao Câncer. E elas pediam o que tu podia fazer para auxiliar a Liga. Foi, né? Quando tu retratou as mulheres. Isso. Daí eu assisti um filme em inglês que mostrava mulheres que fizeram um calendário para ajudar uma colega que tinha câncer, mas um calendário só fotográfico. Eu disse, eu vou pintar as mulheres. Comecei a convidar as mulheres para pintar. Mas eu não imaginava o calendário ainda. Sim. Comecei a pintar as mulheres e eu disse assim, mas eu vou pintar as mulheres, vou vender o quadro, meu trabalho. Sim. Mas e daí? O que eu posso fazer para a Liga? Um calendário. Daí eu juntei as mulheres que eu tinha e pedi, vocês topariam estar no calendário? Tá louca, nós vamos parar numa garagem, numa oficina, loucas de medo de estarem na parede de uma oficina. Eu disse, não, nós vamos fazer um calendário, vamos doar todo o dinheiro para a Liga. Eu tive uma receptividade das mulheres maravilhosa, todas doaram a imagem, e eu fui buscando assim, uma médica, uma professora, uma advogada, uma dentista, peguei uma profissionais, jornalista. Isso, de todas as áreas. No segundo ano fizemos novamente. Sim. As mulheres do passado indicavam nomes do presente. Certo. Assim eu fiz 4 séries, 48 mulheres de Carazinho foram retratadas. Uma coisa assim muito bonita, porque elas se sentiram valorizadas. Eu estava vendendo o meu quadro, mas nós doávamos arte para a filantropia. Então foi muito bonito de ver as mulheres também se sentindo valorizadas. Conheci histórias de vidas, porque antes de pintá-las, eu as entrevistava. E essa entrevista, assim, busquei uma profissional maravilhosa, que eu não vou citar nome, para poder pagar a faculdade. Ela andava de bicicleta vendendo banana pelas ruas. Outra, uma profissional de grande respeito em Carazinho, trabalhava cuidando, ela era cuidadora de idosos e trabalhava como doméstica. Hoje é uma profissional aqui de Carazinho. Então, conhecer essas histórias e ver a luta dessas mulheres para chegar onde chegaram foi maravilhoso. E daí começaram a me cobrar, por que só mulheres? Pois é. Tá? Daí criei a 5ª série,
que foi Vultos da Terra, Isso. que eu busquei mostrar homens que fizeram parte da nossa história. Tanto assim, 2 que já não estão aqui conosco, que são os formadores da empresa Schuster e Medeiros, o seu Schuster e o seu Medeiros, que graças à série Vultos da Terra, foi a última homenagem que eles receberam em vida. Pintei os 2 sócios juntos, formaram uma sociedade maravilhosa que perdurou por anos, começaram aqui na cidade a alicerçar trabalho, né? Então, e fiz vários outros profissionais de várias áreas, mostrando que cada um na sua área pode fazer a diferença para o crescimento da cidade. Até o nosso prefeito Milton, na época, trabalhando com logística, estava presente na época da série. E ter, assim, eu falando de um dos trabalhos que eu tenho maior orgulho de ter feito, foi a minha Via Sacra, né? É verdade. Em 2010, É verdade. fazendo mestrado, terminando dissertação, eu encarei fazer uma Via Sacra. A Alda Schipper me desafiou. Ela disse: o pessoal da Igreja da Glória quer colocar uma Via Sacra, mas eu acho que querem pôr aquela de gesso. Eu disse: louco, por favor, não. Ela disse: Ana, eu te contrato para fazer a ressurreição. Você sabe que a Via Sacra, ela é vamos supor assim, um compêndio que mostra os passos do sofrimento de Jesus, a Via Sacra dolorosa. Claro. Então eu mostrei todos os passos da Via Sacra, mas iniciei pela ressurreição, quando ele passa todos os mistérios dolorosos e ressuscita. Porque se a igreja não topasse, a ressurreição ficava lá. Sim. Daí a Alda Schipper disse assim: tu vais fazer o quadro, mas tu faz um Cristo loiro, de olho azul, e mostra o bairro Glória. Tipo assim, ó, tu fazes isso. Estudei o bairro Glória. Daí na época eu vi que nós tínhamos as indústrias Marek, a indústrias Fritz, que ajudou na época da Segunda Guerra, trabalhando e tal. Comecei a estudar como começou o bairro Glória, que era um bairro de proletariado, um bairro muito pobre, e todos trabalhavam para a comunidade, para a igreja. E nessa pesquisa eu fui encontrando a evolução do proletariado para a agricultura, passando para o período da extração da araucária. Tudo está presente no primeiro quadro. Terminei o quadro, a Alda Schipper comprou, disse: vamos pôr lá na igreja, vamos falar com o padre. Mostrei para o padre na época, o padre Fernando primeiro, foi o padre que faleceu no acidente. Ele atopou, disse: adorou, os jovens vão adorar porque é um Cristo jovem. Eu fiz um Cristo sarado, né? Bonito, não ia fazer um Cristo feio, fiz um Cristo sarado. Colocamos na igreja, daí já tinha falecido o padre que tinha dado a permissão. Daí foi o padre Ivo que havia voltado para Carazinho. O padre Ivo disse assim: guria, tu vem aqui, eu não falo sobre o quadro. Ele disse assim: do sermão do domingo tu vem falar do quadro. Fiz o meu primeiro sermão na vida. Fui lá na igreja e falei sobre o quadro, expliquei o significado, que contava o histórico do bairro Glória e tal. Quando eu terminei de falar, toda a igreja aplaudiu. Daí começamos a gestionar a ideia de fazer. Você se sentiu mais segura. Mas eu havia feito um Cristo de calça jeans. Sim. Daí o pessoal da liturgia resolveu encomendar. Eram 20 pessoas. Cada um doou um pouquinho, um doava R$10, outro 20, outro 50 e me levavam no saquinho lá na galeria o dinheiro para ir pagando por mês toda a turma. Só que quando eu fui fazer o primeiro quadro, era a condenação. Quando Cristo foi condenado, houve um julgamento no período cristão. Do Herodes lá. Mas eu fiz um Cristo em 2010. Eu disse: meu Cristo anda nas ruas, o meu Cristo usa jeans, é o que todo mundo usa hoje. Daí eu resolvi pegar a mídia local. Na época, a revista Contato VIP, a revista De Fato, Diário da Manhã, coloquei toda essa mídia impressa nas mãos de Jesus. O que eu fiz? Peguei e coloquei de fundo, eu coloquei as situações que a mídia retratava, tanto na rádio como no jornal. Então eu coloco as portas fechadas da saúde. Quem ia ao INSS tinha que esperar às vezes 4, 5 horas para conseguir uma ficha. As portas fechadas da saúde. O que eu fiz mais? Coloquei pessoas com máscaras. Nós estávamos na época da N1,
a gripe suína, né? Nós estávamos passando por um momento de muita mídia neonazista. Acontecia em Curitiba, isso era matéria também. Coloquei Hitler. Coloquei de fundo ainda uma arma que mostrava que havia violência na polícia. E abaixo ainda eu coloquei Cristo sentado com um prato vazio, mostrando que o mundo tem fome, né? Mostrou o calvário do mundo atual. E ainda coloquei ao chão um jovem que havia no Diário da Manhã um artigo de uma mãe que tinha que acorrentar o filho à cama para ele não usar o crack. Então, gente, tudo isso numa obra, o Padre Ivo me chamou. Com certeza. E eu disse, tu vai falar do quadro, porque eu não tenho coragem. Tem o Hitler lá, tem isso, tem aquilo. E o pessoal da liturgia apavorados, né? Fui lá novamente, peguei o microfone do Padre Ivo, expliquei tudo que estava no quadro. Eu expliquei que isto era a realidade das ruas de Carazinho, que isto acontecia ali na Baixada da São Bento, que o crack era um mal que estava em nossas casas, né? Nosso calvário atual. Isso. Daí eu disse, eu fiz um Cristo hoje presente nas ruas, né? E sendo condenado por nossa inanição e nada fazer. Toda a turma da liturgia levantaram e aplaudiram. E até hoje são meus clientes, assim, né? Foi algo muito bonito. E a 0 hora, daí polvilhou aquela semana. Em Carazinho, Jesus usa jeans. Artista tá fazendo tal. Então, deu uma mídia que era para ser tendenciosa e crítica. Sim. E fez eu conseguir vender todo o resto da Via Sacra. E hoje eu tenho orgulho de dizer, Tere, que é a única Via Sacra no Brasil totalmente contextualizada com a cidade e é a maior em tamanho de tela do Brasil. Né? Contemporânea, né? É, isso. Então, isso é prazeroso, né? É verdade, é uma coragem extraordinária conseguir a aceitação de uma comunidade e fora daqui, porque Foi uma Via Sacra pintar a Via Sacra. Isso. E foi quase um calvário, mas conseguiste, né? Conseguiste. Luciana, esse trabalho então marcou muito a tua vida. Houve algum perrengue assim que você lembra, alguma coisa que tu tenha pintado, que tu tenha sofrido algum crítica mais forte? Porque críticas a gente recebe todos os dias, mas uma crítica mais abusiva, assim, alguma coisa, ou alguma coisa hilária que te aconteceu? Olha, já aconteceu de tudo, né? Porque assim, ó, como eu estava com a galeria, as pessoas entravam e olhavam os quadros, mas não sabiam que todos os quadros eram meus. Então, muitas vezes criticaram, esse eu gostei muito, aquilo eu não gosto, você não sabe pintar, e falava, isso aí eu faço igual, né? Claro. Então, assim, haviam críticas e eu ficava quieta, do início eu não falava que era eu a pintora, né? Deixava elas... Então, assim, tem coisas maravilhosas, esse aprendizado que eu tive, e uma coisa assim que foi muito interessante, eu não conseguia fazer as pessoas entrarem para a galeria no começo. Daí eu disse, me pagam. Por que eles faziam? Eles paravam na vitrine e eu cansei de ver gente comendo sorvete, batia no vidro, escorria o sorvete no vidro e ficava lá. As pessoas olhavam, mas não entravam. Tinha medo de entrar com o compromisso de ter que comprar. Verdade. Que era o comum numa loja, vai e compra. Eu disse, não, venha visitar. Daí o que eu fiz? Eu fiz uma mostra de miniatura. Eu convidei o pessoal da cerâmica, convidei o pessoal da porcelana, o pessoal da tapeçaria. Fizemos uma mostra com mais de 300 obras. Foi o ano que eu comecei a usar óculos. Eu fiz 50 e poucos quadrinhos, aquarelas de 2x2, menores aquarelas do estado, e fiz quadrinhos, cavaletinhos e tal, pequenos. Fizemos a mostra. O pessoal passava na frente da galeria e ficava assim, não conseguia entrar. E eu ia lá fora e puxava pelo braço, entre para ver. Então, assim, ó, foi algo inusitado pela maneira, pela postura que a gente fez, colocar na vitrine coisa pequenininha que ninguém conseguia ver. E isso chamava as pessoas a entrarem no nosso espaço, né? Chegar mais perto para ver. Sim, então chamou realmente a atenção. Então, foi muito assim, ó, foi muito interessante. Foi a galeria, no caso, muito aprendizado. E eu posso dizer assim, o que eu mais gosto de fazer é pintar, né? Nunca parei. Nesses 40 anos, agora vamos dizer, tenho 30 e poucas séries, fora as séries que foram, tipo assim... Fiz muito premiada também? Sim. Consegui trazer prêmio internacional
consegui trazer na FEAPEC, que é uma feira agropecuária de Cachoeira do Sul. Eu participei 3 anos. Tirei primeiro lugar, o outro ano tirei o segundo, terceiro ano eu trouxe o terceiro lugar e nunca mais me convidaram. Porque eu trazia sempre os prêmios para Carazinho, né? Então uma coisa assim muito... Os concorrentes proibiram a tua chegada lá, certamente. Uma coisa muito feliz. Trouxe outros prêmios, agora há 2 anos trouxe um prêmio para Carazinho da obra que eu fiz do Zezerino, que é um aluno que alfabetizo com 80 e poucos anos. E eu mostrei o analfabetismo, a importância do conhecimento como um passaporte de vida. Se tu não conhece, as portas se fecham. Então eu mostrei a história do Zezerino numa tela e ela foi premiada no evento de Teutônia também. Que bom. Então, a tua história de vida, de profissão, de artista talentosa é muito linda, né? Pode ter sido até batalhada, momentos difíceis, mas a comunidade de Carazinho que te acompanha sabe o quanto é compensador ter esse talento e colocar em prática. Eu gostaria de colocar assim, nós passamos agora 2 anos de pandemia. Sim. E eu achei que seria assim um sumir das telas, né? E abriu um novo mercado que eu não estava participativa, que é o mercado europeu, também de países, né, internacional. Eu participei de exposição na Ucrânia, em Los Angeles, em Paris, coisa que eu nunca entrava, porque é muita burocracia para entrar, para mandar trabalho. Mandar as telas. Não. E mesmo online, né? É muito difícil a burocracia para entrar. E eu consegui estar presente em consegui entrar em vários grupos de artistas, consegui ser a única do interior do estado do Rio Grande do Sul a ser aprovada na primeira Bienal Black Art, que veio dos Estados Unidos, veio para o Brasil, fui a única do interior do estado. Fui selecionada no passado para fazer residência internacional, que terminou agora em agosto. Era a única do interior do estado e estou participando agora, está acontecendo online, a segunda Bienal Black Art, também a única do estado, do interior do estado. Né? Então, assim, a pandemia que fecharia janelas abriu. Para ti foi diferente. Nos próprios hospitais em Porto Alegre, eu estive expondo em galerias e doei os meus quadros da pandemia para espaços públicos destinados aos pacientes de Covid que foram criados em Porto Alegre. Então, doei 2 obras por Carazinho, né? Também doei para o hospital 2 obras aqui, que eu faço uma homenagem aos profissionais da saúde. Sim. E uma homenagem àqueles que partiram. Então, é prazer, né? Isso é talento, isso é vontade, cidadania, isso é realmente ser humano. Dr. Max, que sempre fala no ser humano, gostaria de fazer alguma pergunta, alguma colocação, Dr. Max, para a nossa entrevistada? Muito agradecidos, estamos bastante satisfeitos com a vinda da Ilse Ana no Café na Cardiomax. Ilse, realmente uma história bonita, você nos contou fontes de sua inspiração. Eu queria te fazer uma pergunta. No entanto, vou fazer um preâmbulo a esta pergunta, para ser mais didático. Diversas vezes comentei com meus amigos, com meus colegas, com meus familiares, que se algum dia acontecer o inevitável, eu partir desta vida, eu comentei que eu queria ser enterrado com avental branco, porque com esse avental branco eu ganhei de forma honrada a minha vida, consegui educar meus filhos, consegui salvar muitas vidas, e ainda tenho esperança que com esse avental branco do outro lado talvez possa ser útil. Esse é um desejo que eu tenho. Como que a Ilse Ana quer ser despedida desta vida? E como que a Ilse Ana quer ser lembrada desta vida? Eu digo para todos os meus amigos, eu quero que toque Aquarela, a música Toquinho,
Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo, né? Eu acho assim, providencial. eu quero que cante essa música, e meus amigos sabem cantar a letra de cor já, de tanto eu pedir. Mas eu quero ser cremada e sempre pedi para o meu esposo que eu gostaria que a minha cinza fosse atirada num lugar onde houvessem flores ou grama, que eu quero virar adubo, eu quero adubar o meu país, minha terra. É esse o meu desejo. Porque o meu marido sempre diz assim, que eu tenho muitos troféus. O que eu vou fazer com esses troféus? Daí ele disse assim que ele vai colocar tudo no meu túmulo. Eu não vou ter túmulo. Vai colocar todos e vai fazer um pequenininho para ele escrever assim: aguentei todos eles. Mas não, eu quero ouvir a aquarela, onde eu estiver. Então, tá registrado. Luciana, então, antes da gente, para encerrarmos, eu gostaria que tu deixasse uma mensagem para a população, para todas as pessoas que, porventura, ouvirem esse nosso papo. Foi um prazer estar aqui, participando desse momento bem informal aqui na Cardiomax, mas principalmente dizer, quem gosta, quem tem vontade de fazer uma coisa, faça, tá? Para mim, assim, se disserem não dá, eu viro de ponta cabeça e faço acontecer. Eu acho que a gente tem que lutar, a gente tem que buscar. Não foi fácil ficar em Carazinho como artista, não foi. Não foi. Foi difícil, eu trabalhei, eu tive que vamos supor, muitas vezes... Se superar. Superar, estudar, ler. Eu fui em busca de cursos fora para poder continuar. Participei de... Se vocês imaginarem agora, estou concorrendo em 3 premiações futuras, né? Sim. Eu disse assim, o que aparece eu não digo não. Há 3 meses atrás entrei no concurso de conto, está chegando o livro essa semana, fui a única de Carazinho com um poema escolhido que estará no livro, que é do Borboletices, né? Ai, eu disse assim, amor. é sonhar e a fazer. Então quem acredita, pense, tu é carazinhense. Carazinhense é uma terra de gente boa e a gente pode fazer. Faça a sua parte. Eu estou fazendo a minha. Muito obrigada, Luciana. Foi uma alegria muito grande conversar contigo. Eu que já te conheço há tanto tempo, a gente é amiga. E no Café na Cardiomax, sempre o nosso propósito é trazer pessoas que fazem a diferença, e você faz a diferença. Muito obrigada. Obrigada, Tere, pelo respeito, e obrigada por esse espaço.